Vocês estão me vendo ou só a minha tela? Só para saber. Também estão vendo o meu rosto? Eu vejo, acredito que todos estão vendo sim. Pode Perfeito. seguir. Só um minutinho, vou conectar meu notebook para não ficar sem bateria Tá no bom. meio do momento, tá? Oi, Irene, pode fazer a pergunta aí. Pronto, então estamos todos agora com você. Então pode. Perfeito. Estou vendo que já tem mais de 40 pessoas. Eu acho que é ótimo, é um público ótimo, excelente. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Catalina, sou a responsável pela promoção do turismo da Colômbia, trabalho para a ProColômbia. E estamos aqui no mercado do Brasil há vários anos já fazendo esse trabalho de promoção. Talvez alguns de vocês já me conhecem, com outros não tivemos contato, mas vamos aproveitar todas essas ferramentas virtuais para, termos mais contato. A ideia, então, é que a gente possa conhecer um pouco da nossa oferta, que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Eu sou colombiana, moro aqui no Brasil há 3 anos, então acho que consigo responder a maioria das perguntas detalhadamente. Então, vamos lá. Vamos começar esse Você treinamento. pode fechar, apareceu uma caixa no meio da sua tela, Low System. Isto. Pronto. Obrigado. Então, eu sempre começo assim mostrando um pouco de como que a gente está localizado no mapa, porque muitas vezes as pessoas, mesmo que estão tão perto, né, não se localiza muito bem. A Colômbia é um país com uma localização muito estratégica, é o único país, né, na América do Sul que tem saída para 2 oceanos, e isso faz com que a nossa oferta, então, seja riquíssima e muito variada. Mas vou apresentar, então, um vídeo curtinho de 2 minutos para dar uma introdução a todo o que a gente vai estar conversando e que já seja um motivo para ficar com vontade de conhecer a Colômbia, tá? Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden edenes aún inexplorados, de fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros. Un verdadero mundo perdido. Un paraíso que aún existe. Bienvenido a Colombia. Desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos. Del felino más fuerte del mundo a serpientes formidables. De costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas. Milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñeme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Desde las más elevadas montañas a las profundidades del mar. Colombia, magia salvaje. Bom, eu sempre começo então meu treinamento falando um pouco de por que a gente é um país tão diverso, certo? A primeira coisa que a gente tem que saber, então, é que toda essa diversidade que vocês viram no vídeo se dá por vários motivos que naturalmente pertencem só ao país Colômbia. Colômbia é o único país da América do Sul que não tem estações, tá? Então, isso faz com que o nosso clima
seja muito, mas muito variado. Então, quer dizer que mesmo quando vocês vendem Colômbia como um país caribenho, e a gente é um país caribenho, você tem que ter cuidado, porque a gente também é um país de muita montanha. Além da gente estar localizado na linha do Equador e não ter estações, a gente é um país que é dividido pela Cordilheira dos Andes, que vocês estão vendo aqui. Essa cordilheira, quando entra na Colômbia, se divide em três e faz com que a maioria, né, da nossa natureza seja toda rodeada de montanha, né? Além de termos dois oceanos, como a gente estava comentando. Então, com isso, eu quero falar que quando vocês vendem combinados, por exemplo, de Bogotá com San Andrés ou Bogotá com Cartagena, que talvez são os pacotes mais comuns na Colômbia, vocês têm que ter em conta muito essa natureza que eu acabei de falar. E eu sempre gosto de mostrar esse slide aqui, porque ele mostra certinho o porquê do que eu estou falando. Então, aquelas cidades que estão localizadas dentro da montanha com uma altitude de 0 e 1.000 metros de altitude, como, por exemplo, Cartagena, Santa Marta e todas as cidades do Caribe, elas são cidades que são sempre muito quentes. Porém, enquanto você começa a subir essa montanha que atravessa a Colômbia, você vai encontrar cidades mais temperadas, como, por exemplo, a Medellín, certo? Toda a região do café colombiano, e assim para frente. Então, por exemplo, já quando começa a subir mais e mais, encontra cidade como Bogotá, que é muito chuvosa, que tem 2.600 metros de altitude e que muda totalmente essa característica da Colômbia ser um país só caribenho, certo? Até encontrarmos montanhas com bico de neve na Colômbia. Então, super importante, porque quando vocês vendem um pacote para a Colômbia combinado, seu cliente sempre tem que levar jaqueta, bermuda, chinelo, guarda-chuva, então tem que ser uma mala assim bem preparada. Não é só levar o chinelo porque vamos para Bogotá e Cartagena. Vai ficar faltando um bom sapato e uma boa bota para chuva, tá? Então, com isso, então, eu já começo a falar um pouco de como que está hoje o nosso turismo. Graças a Deus, o nosso turismo na Colômbia vem crescendo bastante. Vocês estão vendo aí como que a gente, no último ano, crescemos 2,7%. Estamos ao redor de 4.500.000 turistas internacionais. E, na verdade, que comparando o turismo na América Latina e no mundo, inclusive, segundo a OMT, a gente está crescendo até 3 vezes mais do que o turismo mundialmente. Tudo isso, obviamente, resultado de um processo que vem já há mais de 20 anos, certo? A Colômbia passou de ser um país que era conhecido como o país mais violento do mundo nos anos 80, 90, a sermos um país, então, que começou a ter políticas econômicas muito fortes, que começou a ter um processo de paz. E isso, obviamente, ajudou com que esses números começassem a crescer exponencialmente, né? O mundo começou a ver a Colômbia com outra cara, com outro rosto, inclusive, então, a indústria de turismo começou a ser um beneficiado muito forte dessas mudanças. Com tudo isso, quando a gente chegou, assim, um dos pontos mais importantes para o turismo, que foi em 2016, e eu falo que um dos pontos mais importantes porque foi em 2016 que a Colômbia assinou um acordo de paz com as guerrilhas colombianas. A Colômbia era conhecida, além de ser um país com muito narcotráfico, por ser um país com muita guerrilha. E em 2016 o nosso governo, então, ele faz um acordo, e um dos setores que mais se beneficia é o setor de turismo. Por quê? Porque em 2016 você vê aqui como começou a crescer aqui essa curva. Em 2016, o presidente da época falou assim, para todos os hotéis que queiram investir na Colômbia, redes hoteleiras, a gente vai ter um incentivo de 30 anos de isenção de imposto. Isso foi até 31 de dezembro de 2018, certo? Então, quem abriu portas na Colômbia até 2018 ou quem fez reforma, hoje tem um incentivo de não pagamento de impostos na Colômbia por 30 anos. Então, por isso que a gente tem hoje uma previsão de abrir até 2023, né? Mais de 51 novos hotéis e, obviamente, uma oferta de quartos e camas muito ampla.
Eu gosto de falar isso sempre porque eu sei como o turista brasileiro ele é exigente em questão de acomodação e de hotelaria, né? Ele é uma pessoa que gosta de ter conforto e por isso, inclusive, eu acho que Cartagena é o destino do brasileiro. E hoje, então, a Colômbia é um país que tem tudo, né? Grandes redes hoteleiras, hotéis boutiques, hotéis para todo mundo. O Brasil é um dos mercados mais prioritários para a gente. Hoje, o Brasil é o 6º país emissor de turistas, porém, o Brasil já foi o 2º. O Brasil já esteve no lugar do México, que o México está hoje. O Brasil chegou a ter mais de 200 mil viajantes brasileiros em um ano só. Infelizmente, por vários motivos, como o imposto de remessa internacional, como a crise da Avianca no mercado, tudo isso fez com que a gente tivesse uma queda muito grande de turista brasileiro, até o ponto, né, de termos uma queda de quase 30%, né, entre janeiro desse ano e janeiro do ano passado. E, obviamente, com toda essa crise do Covid, esse número não vai crescer muito, ou não vai crescer esse ano. Esses aí, vocês estão vendo, são os mercados principais para a Colômbia. Estados Unidos está sempre na frente. Outra das coisas que ajuda muito ao turismo da Colômbia é a nossa conectividade. De novo, falando um pouco da localização estratégica. Por quê? Porque hoje Colômbia, por ser um hub na América Latina, conecta a América do Sul com a América do Norte e Europa. Então, na Colômbia, hoje, a gente tem mais de 1.000 frequências internacionais, mais de 27 companhias aéreas operando, certo? E isso faz, então, com que vocês, inclusive, quando estão vendendo outros destinos, e o passageiro vai fazer uma escala na Colômbia, vocês possam vender 2 noites em Bogotá, por exemplo, para quem vai fazer uma escala e quer, talvez, descansar um pouco. Então, é uma super oportunidade para essas viagens longas, né? Já falando diretamente com o Brasil, hoje, né, a gente tem 28 frequências diretas semanais, né, entre o Brasil e a Colômbia, com a Avianca e com a Latam. Com a Copa, é tudo via Panamá, mas inclusive eu deixo a Copa aqui entre as principais, porque de qualquer maneira é uma companhia que se usa muito para vender Colômbia. Com a Avianca, a gente vem fazendo um trabalho bem interessante, né? Bom, enfim, a gente tinha um plano bem forte esse ano de promoção, de rotas, de frequências. Agora, com toda essa crise do Covid, está tudo parado, tudo em stand-by, mas esperamos que a gente possa retomar e fazer várias, assim, visitas e roadshows com eles para promover, porque, na verdade, é a principal companhia aérea que voa para a Colômbia diretamente e, obviamente, também está a Latam. Hoje, então, tudo isso que eu acabei de falar faz com que a Colômbia seja um país que pode se promover não só como um país de sol e praia, mas também como um país de muita natureza, né, de aventura, de cultura, de bem-estar. Inclusive, retomando um pouco o que a gente estava falando, acho que Colômbia vai ter uma grande oportunidade após a Covid-19 sumir, né? Ou até que a gente encontrar uma vacina, mas eu acho que assim, todos os turistas, eles vão começar a ver o turismo de uma outra maneira, e é aqui que a Colômbia tem um ponto forte, porque pelo fato de ser um país de montanha, de sol e praia, de rio, de aventura, é um país que tem tudo numa área muito pequena. Dentro da Colômbia, você não demora mais de 1 hora para ir de uma cidade do norte para uma cidade do sul. Então, é tudo muito conectado e muito bem conectado. Para falar, então, já um pouco sobre esses destinos, não sei se vale a pena, ou se alguém tem alguma pergunta até aqui, Fabiano, ou posso continuar? Pode continuar por enquanto, que está tudo, assim, está sem perguntas, está bem explicado por enquanto. O chat é mais os e-mails para eu enviar para o pessoal depois. Tá bom, então.
Quando a gente fala da Colômbia, então tem que falar, né, de cultura, de sol e praia, e tem destinos assim que estão sempre no top mind do brasileiro. Bogotá é uma cidade que é obrigatória para quem for visitar a Colômbia. Bogotá é uma cidade que tem 9 milhões de habitantes, é uma cidade que é uma cidade muito corporativa, mas ao mesmo tempo é uma cidade com uma oferta de lazer muito diversa e variada. Por quê? De novo, vocês estão vendo, inclusive, numa das fotos que eu estou mostrando, é uma cidade que tem muita montanha. Então, perto de Bogotá, existe uma oferta muito grande de turismo de natureza, de turismo de bem-estar, e existem muitos vilarejos coloniais que podem ser visitados, tá? Bogotá é um destino que eu sempre falo que 2 noites, 3 dias é perfeito para você conhecer a capital e conhecer os pontos obrigatórios, tá? Vou mostrar um pouco o mapa de Bogotá, porque eu sei que a gente de viagem trabalha muito assim, com o mapa na mão. As fotos, inclusive, eu acho que todo mundo pode acessar no Google e encontrar todos esses pontos turísticos que eu vou comentar. Mas a foto dá uma ideia mais clara. Então, Bogotá, como eu falei, 2 noites, 3 dias. Vocês vão chegar pelo aeroporto Eldorado, que é o único aeroporto que tem em Bogotá, o principal aeroporto do país. É um dos melhores aeroportos da América Latina, mais modernos que vocês vão ver. Esse aeroporto está localizado nessa zona amarela, que se chama Fontibón, né? Que é um bairro, na verdade, uma comunidade, como a gente chama na Colômbia. E ele, mais ou menos, até esses pontos turísticos que eu estou marcando aqui, dá mais ou menos uns 40 minutos, dependendo do tráfego, tá? Do trânsito. Geralmente, as pessoas me perguntam se é possível pegar transporte público desde o aeroporto, e eu sempre falo assim, gente, Bogotá é uma cidade que, mesmo sendo a capital da Colômbia, é uma cidade que tem vários problemas com a questão de transporte público. A gente não tem metrô na cidade, temos um sistema de ônibus, então eu sempre indico melhor para, assim, não ter que começar uma viagem passando assim, ou querendo ter umas lembranças não tão boas. Melhor pegar o ônibus direto do aeroporto, táxi direto do aeroporto, ou Uber, né, que tinha saído da Colômbia, mas voltou agora, né? Então, para que vocês saibam. Vocês pegam um táxi e, assim, o primeiro ponto que eu indico, que é um obrigatório em Bogotá, é o Centro Histórico de Bogotá. É uma coisa que vocês vão demorar quase um dia inteiro. Começando umas 9, 10 horas da manhã, eu acho que até umas 5 horas da tarde, vocês conhecem o Centro Histórico. O que tem para conhecer no Centro Histórico? Como fala, né, grande parte da história colombiana, inclusive da América, está concentrada em Bogotá, porque Bogotá, além de ser a capital da Colômbia, Bogotá também foi a capital da Grande Colômbia, que na época, né, era Venezuela, Bolívia, Equador. Então, aqui começou toda a independência, né, da colônia espanhola para muitos dos nossos países. Na época, então, Santa Fé de Bogotá concentrava, né, todos esses grandes reis espanhóis, e aqui no centro, então, se conserva toda essa história. O que vocês precisam conhecer? Obviamente, a praça principal, que é essa que vocês estão vendo aqui, né, essa nossa praça principal, a Praça de Bolívar. Aqui vocês vão encontrar a catedral, vão encontrar o Congresso da Colômbia, vão encontrar a Casa do Presidente, e todos os pontos históricos mais importantes, prédios estaduais. Aqui vocês também vão encontrar o primeiro bairro de Bogotá, que foi La Candelária, esse pontinho amarelo que estão aqui. Todas as ruas da Candelária são ruas de pedra, todas as casas são coloniais. O centro histórico está passando e passou por uma reforma bem interessante o ano passado, então tem bastante grafite na rua, tem muito tour de bike, para quem estava comentando aqui no começo que trabalha com muita bike, então já se faz muita bike urbana dentro de Bogotá, porque aqui não se anda muito de carro no centro histórico.
Além disso, temos os principais museus da Colômbia e de Bogotá, que são o Museu de Ouro, que talvez seja o maior museu de ouro da América Latina, com mais peças. Temos mais de 20.000 peças de ouro, assim, de todos os indígenas das Américas, então não só dos indígenas colombianos, mas também dos incas, dos maias. E temos o Museu de Botelho, né, que é o nosso principal artista. Então, vocês fazem tudo isso, né? Aproveitam para ter um almoço típico no centro histórico, que também tem muito restaurante do século XVIII e XIX que ainda estão conservados, como, por exemplo, Casa Vieja, La Puerta Grande. Vocês comem uma coisa típica e esperam até o pôr do sol começar, que vai mais ou menos umas 5 horas da tarde, para conhecer outro lugar obrigatório na Colômbia, que deve estar sempre dos pacotes que vocês oferecem, que é a visita ao Morro de Monserrate. O Morro de Monserrate é esse que vocês estão vendo aqui na primeira foto, que tem uma vista de 360 graus da cidade, né? Então, ele tem uma altitude de 3.200 metros, Bogotá está com 2.600, então é um pouco mais alto, mais frio ainda. Tomara que o dia que o seu cliente visitar esteja um dia aberto para conseguir ver realmente essa vista. Se não estiver muito aberto, não vai conseguir. Mas o pôr do sol lá de cima é uma coisa bem bonita para tirar fotos. Tem 2 restaurantes aqui nesse morro. E temos também alguns cafés para que talvez não vai com um budget assim muito alto. Não tem um limite de tempo para você subir no morro, você pode ficar o tempo que você desejar. E você pode subir de teleférico ou funicular, e durante o final de semana é aberto a visitação para você fazer o caminho a pé, né? Só que aí demora mais. Isso, então, no centro, o primeiro dia, já se foi o primeiro dia, eu sempre falo assim, se você, depois de tudo isso, ainda tiver energia, pode aproveitar a noite. Aonde que eu fico, Catalina, quando eu vou para Bogotá? Esse ponto verde que vocês estão vendo aqui é a zona que se chama de Chapinero. Essa zona concentra toda a melhor hotelaria e a melhor localizada de Bogotá. Então, aqui vocês encontram os melhores hotéis, né, que vocês possam encontrar em Bogotá, mas também encontram hotéis boutique. Na área de Fontibón, perto do aeroporto, também se encontra muito hotel, mas são hotéis mais corporativos, mais simples, porque são feitos para hóspedes que vão ficar 1 noite, no máximo 2 noites na cidade. Agora, quem realmente quer curtir, eu super indico ficar na zona de Chapinero, que está perto da Zona T, que é toda a zona de bares e restaurantes da cidade, e a Zona G, que é a zona gastronômica da cidade. Então, dá super tranquilo, walking distance do hotel até as zonas mais comuns e mais turísticas. Os melhores shoppings da cidade também estão concentrados na zona de Chapinero, tá? Acho que alguém abriu o microfone. Pronto. E, finalmente, uma coisa adicional que eu sempre indico para fazer em Bogotá, para quem está indo com família, que está indo num passeio um pouco mais, talvez, de casal, conhecer o Saquém é outro plano, assim, bem interessante na cidade de Bogotá. Por quê? Porque o Saquém, assim como, por exemplo, o centro, é um dos bairros mais antigos de Bogotá. O Saquém, inclusive, era outro município, só que com o tempo ele foi aderido a Bogotá e hoje se conserva como se fosse ainda um município. Então, o Saquém tem uma própria igrejinha no centro, todas as ruas são de pedra, e durante dias de domingo e feriado, o bairro é tudo fechado para montar mercadinho de rua, mercado de pulga, né, que se fala, o flea market. E é muito interessante para você ir lá pegar souvenir, comer coisa típica, muita sobremesa típica colombiana. E, obviamente, se o dia estiver ensolarado, muito melhor. Isso, então, se faz em 2 dias, tá? 2 dias para fazer tudo isso que eu acabei de falar.
E o terceiro dia, gente, eu super indico, então, conhecer um destino que é perto de Bogotá, que é Zipaquirá. Zipaquirá é o nome do município, mas em Zipaquirá está localizada a Catedral de Sal de Zipaquirá, que, na verdade, catedrais de sal tem 2 no mundo, mas com a estrutura que a Colômbia tem, não existe nenhuma. São 180 metros de profundidade, certo? Não tem degraus, então é para qualquer idade, porque é super tranquilo descer e subir. E essa catedral é toda 100% feita de sal, certo? Inclusive essa cruz que vocês estão vendo na foto é toda feita de sal. Hoje a catedral, além de funcionar como um ponto de turismo religioso, ela também virou um ponto turístico para quem não é tão religioso, porque as pessoas querem conhecer a arquitetura. E dentro da catedral é possível ter outras experiências, além, obviamente, né, de ir lá e entrar na igreja. Mas a gente tem a experiência de ter um spa, né, com todas as atividades e as experiências ao redor do sal, certo? Temos também a experiência de ser mineiro por um dia. E temos também a opção de que as pessoas possam entrar ao cinema, que na verdade ele vai trocando muito as temporadas, mas a gente também tem um cinema que conta um pouco de como que foi construída, ou às vezes ele vai mudando dependendo da temporada. Então, são várias coisas, a visitação demora mais ou menos umas 2 horas. Para chegar lá, vocês têm que sair pela zona norte de Bogotá e pode ir de carro, certo? Ou se vocês estão mandando um grupo, já aluga uma van lá com seu fornecedor. Ou durante o final de semana, existe uma outra opção para ir até Zipaquirá, que é através do trem. Esse trem que eu estou falando, gente, só funciona sábados, domingos e feriados. Durante a semana ele não funciona. É um trem que é um trem turístico, exclusivamente ele vai direto para Zipaquirá, e uma cidade pertinho que se chama Nemocón, para visitar as minas. E durante o percurso, os passageiros têm a experiência de ter contato com a cultura. Em cada vagão vocês vão ser recebidos com um grupo de tambores colombianos, então é muito bacana a experiência para quem está indo pela primeira vez. Só que a única coisa é que você pode ficar um pouco preso do tempo, porque ele sai 7 horas da manhã de Bogotá, está chegando lá umas 9, 10 horas da manhã e está voltando 4 horas da tarde. Então, você tem que fazer tudo meio que corrido para não perder o trem de volta, certo? Mais tranquilo quando a gente vai de carro. Então, isso em relação a Bogotá, não sei se tem alguma dúvida ou já posso trocar e mudar o destino. Qual o melhor bairro, eles estão perguntando aqui, o melhor bairro não, o bairro que ocorre aquele tour pelos muros grafitados? O bairro é a Candelária, que é esse daqui, certo? Esse pontinho amarelo. E é aqui que vocês podem fazer esse tour dos grafites que eu falei, é no centro mesmo. Sempre fazer durante o dia, não fazer à noite, porque como todo o centro de todas as cidades capitais, à noite o centro muda um pouco. E pode ser feito ou com walking tour ou de bike. Beleza. Só isso? Só isso, por enquanto só. Depois eu vou perguntar um mais geral. Tá, beleza. Então, para continuarmos a linha de cultura, de oferta cultural na Colômbia, eu sempre trago aqui um destino que virou famoso já há uns 2 anos dentro do mercado do Brasil. Isso um pouco graças aos seriados que a gente começou a ver na Netflix, certo? Como, por exemplo, Narcos, que falava muito dos cartéis, as pessoas começaram a ficar curiosas. Depois veio todo o acidente do Chapecoense, que aconteceu em Medellín. Isso fez com que o brasileiro ficasse muito curioso sobre o que tem em Medellín. Gente, Medellín, para mim, eu morei 10 anos em Bogotá. Mesmo, eu não sou de Bogotá, eu sou de uma cidade muito pequena, a divisa com a Venezuela, que se chama Cúcuta. Mas, para mim, a melhor cidade da Colômbia é Medellín, como colombiana. E eu vou falar o porquê. Medellín é a cidade mais desenvolvida da Colômbia, mesmo que não é a capital. Ela, em 20 anos,
conseguiu conquistar e ter um desenvolvimento que nenhuma outra cidade do país tem, sendo a única cidade do país que tem um sistema integrado de transporte com metrô, ônibus, bonde, teleférico, escadas rolantes, é tudo integrado. Então, hoje, inclusive, o sistema de transporte é um dos tours que se oferece na cidade para você conhecer a transformação da cidade, de passar de ser a cidade do Pablo Escobar e do cartel de Medellín, a cidade mais violenta do mundo, a ser a cidade que, em 2016, ganhou a cidade mais inovadora do mundo, certo? E com os melhores processos sociais, que hoje, inclusive, governos como o governo do Rio de Janeiro está tentando estudar para aplicar esses processos na cidade do Rio. Então, é uma coisa que eu acho super interessante de conhecer. A cidade oferece um clima temperado durante o ano todo, então é super gostoso você caminhar na cidade com um clima de 27 graus sempre durante o dia. E é a cidade que você conhece, inclusive, por isso, como a cidade da eterna primavera, né? Porque é sempre gostoso. Uma cidade que o ano todo está florida e que, por isso, também é a principal exportadora de flores da Colômbia. Certo? Então, vamos lá. De novo, vou mostrar mapa para explicar Medellín, depois vou mostrar um pouquinho das fotos. Medellín, diferente de Bogotá, é uma cidade bem menor. Bogotá está com 9 milhões, Medellín está com 3 milhões de habitantes. E é uma cidade que é conhecida hoje, então, por ser a mais inovadora da Colômbia e que tem processos de transformação bem interessantes que hoje são turísticos e que o mundo inteiro quer conhecer. Ano passado, a gente levou o Pedro pelo Mundo para a Colômbia. Ele visitou Medellín e ele ficou encantado e, na verdade, não pensava visitar Medellín quando a gente estava fazendo o roteiro. A gente convenceu ele e ficou realmente apaixonado. Quem quiser pode ir lá no Globoplay procurar o programa da Colômbia com Pedro pelo Mundo, que vai ser super legal, tá? Então, Medellín é uma cidade que também dá para conhecer em 3 dias. De novo, estou marcando aqui os pontos mais interessantes de se conhecer na cidade. De novo, como toda cidade, né, o centro da cidade, que está aqui, La Candelaria, se chama igual que Bogotá. No centro histórico, uma coisa que vocês têm que conhecer é a Praça de Botero. Botero, para quem não conhece, é o principal artista manual da Colômbia. Ele tem hoje peças exibidas nos principais museus da Europa. E ele nasceu em Medellín. Então, é bom que vocês saibam que, além do Pablo Escobar, outras grandes personalidades nasceram na Colômbia, como o Fernando Botero. E ele doou mais de 23 peças, né, da sua coleção para a cidade, inclusive para dar esse impulso, impulsionar a cidade. E hoje são exibidas ao ar livre, então não tem custo nenhum, são super bem conservadas. De novo, tem que fazer esse passeio durante o dia. No centro, vocês também podem conhecer o Museu da Memória, para quem quer conhecer essa história escura e passado escuro da Colômbia. O Museu da Memória abre as portas para contar toda essa história com outra visão, porque os guias, muitos deles são familiares de vítimas da época, são filhos que perderam os pais com bombas dentro da cidade. Então, é bem interessante conhecer uma outra cara que talvez o seriado de Narcos não conta. E temos também o Museu de Antioquia, que tem também algumas peças do artista Fernando Botero, que também conta algumas coisas do Pablo Escobar, e que, na verdade, vai mudando por temporadas toda a coleção. Isso no centro. Onde que seu passageiro pode ser hospedado? Então, aqui, nessa área laranja, que se chama Poblado, ficam todos os melhores hotéis, né? Hotéis de 4 e 5 estrelas estão aqui. Medellín é uma cidade, gente, de muita, mas muita montanha mesmo. Inclusive, é por isso que tem esse clima temperado. Então, ela é uma cidade com muito morro. Essa parte do Poblado é principalmente uma das mais o que mais ruas íngremes tem, né? Então, para vocês saberem, são todas assim, todos os hotéis são localizados
em ruas assim bem íngremes, mas a qualidade é muito boa. Aqui também na área do Poblado vocês encontram toda a zona de baladas e bares da cidade, e o Parque Lleras, que é talvez o parque que concentra o maior número de bares da cidade. Ó, teve uma pergunta aqui, nessa parte eu não conheço, mas de hospedagem, falaram da região de Pueblito Paisa. Se é seguro, se vale a pena e onde exatamente fica aí? Pueblito Paisa fica mais ou menos uma meia hora de Medellín, não é exatamente dentro da cidade. Até onde eu me lembro, não tem hospedagem assim de muita estrutura, é mais tour o que se faz, certo? Você vai, faz a visitação, são todas casas coloniais, você vai comprar muito artesanato, você vai lá, tem um almoço típico, e daí você, inclusive, pode continuar o tour. Não tem que demorar o dia inteiro. É uma coisa que não demora mais de 2 horas. Ok, obrigado. Então, é isso. Aí você já conhece uma grande parte. E outra coisa que é bem interessante de se fazer em Medellín é compras, gente. Na Colômbia, na verdade, é muito comum que o brasileiro ache que é um país muito mais barato, e é verdade, isso porque a gente não tem ou não paga tanto imposto sobre assim, os produtos importados, sobretudo de tecnologia. Mas Medellín tem a característica de ser mais barata ainda, é uma cidade mais barata do que Bogotá, por exemplo. E em termos de compras, é super conhecida porque muitos dos principais produtores de material têxtil são todos de Medellín. Então, as fábricas, as maiores fábricas de têxtil da Colômbia estão todas em Bogotá, em Medellín. Inclusive, muitos desses produtores são os que vendem todas essas matérias, né, ou commodities, para lojas grandes como a CIA, por exemplo, brasileiras, né, como a Marisa. Então, quando vocês vão lá, ficam de boca aberta de tão barato que é, por exemplo, todas as peças de roupas femininas, é super, super interessante e de muita boa qualidade. Inclusive, na cidade se encontra muito tours com personal shoppers para quem tiver esse grande interesse de fazer compras. Mas, assim, o que vocês realmente não podem perder de fazer esse passeio pela Comuna 13. A comuna é uma favela, a gente chama de comuna. Essa favela foi uma das mais violentas do país e da cidade, e ela passou por um processo de transformação muito interessante, até o ponto de hoje ser um ponto turístico imperdível em Medellín. Esse aqui foi um farm tour que eu fiz, né, com vários operadores de vários países, alguns brasileiros, outros não. É a única favela do mundo que tem essa estrutura de escadas rolantes. E dentro da favela, então, vocês fazem um tour de muito grafite, e esse grafite, assim, não é só um grafite que conta toda a história da favela, o que eles viveram durante essa época e que não querem viver mais, né? Então, todas essas histórias contadas através da arte. São os meninos da comunidade, são os jovens que fazem todos esses tours, então é um programa entre a prefeitura e a comunidade que hoje, então, faz com que a comunidade viva muito desse turismo comunitário. Tudo que você compra aqui vai diretamente para os bolsos da comunidade, então todas essas comidas típicas que você compra, todos os souvenirs pequenos, realmente deixam um legado interessante para a comunidade. E, obviamente, a vista que você tem de lá de cima da cidade é incrível, né? E, finalmente... Perguntas aqui só, antes de ir para a feira, perguntaram, voo direto para Medellín não existe, né? Do Brasil, não. Tem E, que fazer Bogotá, Medellín, que é um voo de meia horinha só. e fazer de carro de Bogotá para Medellín é interessante ou não?
Dá mais ou menos umas 6 horas. Mas eu não indico muito, porque, como eu falei, é muita montanha. Inclusive, se é uma pessoa que tem tendência a passar mal, né, ou se enjoar bastante, pode ser até uma experiência ruim, de ficar um pouco enjoado de tanta curva na subida e na descida. São mais ou menos 6 horas, e a Colômbia tem uma característica aí, é que as nossas estradas, elas não são amplas, somos de uma via para cada lado. Então, se, por exemplo, eu tiver um acidente, né, de caminhão, pode ficar muitas horas parada a estrada. Ok. Então, eu não indico. Melhor pegar um avião, fazer a escala em Bogotá. Hoje, Medellín tem conexão internacional com o Brasil, infelizmente não, mas tem com Lima, por exemplo. Então, pode viajar através de Lima, Medellín é possível. Outra das coisas mais interessantes de conhecer em Medellín é essa feira, o Festival das Flores, que acontece sempre em agosto. Como eu falei no começo, Medellín é uma cidade que é conhecida como a cidade da eterna primavera. E hoje, então, uma vez por ano, se faz esse grande desfile feito por camponeses, que durante o ano todo preparam essas grandes estruturas. Eu já convenci várias operadoras e agências de botar esses pacotes dentro, né, das opções, e todo mundo ficou encantado uma vez que fez. Estão em agosto, porém, se seu grupo, seu passageiro está indo em outra época, é possível visitar as fazendas de flores e ter a experiência das flores desde uma outra perspectiva. Então, conhecer como é que eles moram, como é que eles fazem as estruturas, inclusive se vocês trabalham com empresas corporativas, fazer os logos, a marca da empresa e fazer atividades de team building. E perto de Medellín, como eu falei, 2, 3 dias. E o terceiro dia você pode, então, aproveitar para conhecer lugares por perto, como Guatapé. Guatapé é o vilarejo o vilarejo mais colorido da Colômbia. Todas as casas são exatamente assim, né? Dessas estruturas e ruas de pedrinhas. E perto de Guatapé, a gente tem essa famosa pedra que eu chamo do pau de açúcar colombiano, que é a Pedra do Peñol. Para subir até a ponta, vocês têm que subir 700 degraus. Então, aqui, diferente do que eu indiquei para a Catedral de Sal, aqui não é indicado para pessoas idosas ou com problemas nas articulações, nos joelhos, porque é bem cansativo. Porém, quando você chega lá na ponta da pedra, você tem uma vista como essa daqui, né? Uma lagoa, que hoje é a principal fonte de energia para Medellín e muitos vilarejos por perto. Essa é a distância entre Guatapé e Medellín, são mais ou menos 80 quilômetros, o que dá 1 hora e meia de carro. Você pode fazer também um bate-volta, ou quem quiser pode sim encontrar hospedagem ou pousadas em Guatapé. E a Pedra del Peñol é nesse caminho, aí fica em Guatapé também? Fica em Guatapé. Aí Tá. são 10 minutinhos o vilarejo. Inclusive, Perfeito. é obrigatório você passar por Guatapé para ir para Pedra. Então é isso. E agora sim vamos passar para a joia colombiana. Esse já é o último destino, antes de fechar com San Andrés, Cartagena das Índias, o destino mais vendido da Colômbia aqui no Brasil. Um destino que, apesar de ser cheio de água, não é um destino de sol e praia. A gente comentava isso, né? Esses dias que eu estava falando com o Fabiano. É um destino para aproveitar a cultura e a história da cidade, né? Eu marquei aqui, esse é o mapa da cidade, que parece uma bota, é o que eu falo. Esses pontos aqui são os pontos mais importantes para se conhecer. 2 dias na cidade de Cartagena são suficientes para conhecer o que é turístico, e mais um dia para você ir para as ilhas, né? Que são as Ilhas do Rosário, para quem gosta realmente de sol e praia. No centro histórico, que vocês encontram aqui, toda essa parte que eu marquei de azul,
E vocês encontram todos os melhores hotéis da cidade, né? Hotéis que são tipo boutique e hotéis realmente de luxo, como o Sofitel Santa Clara, o Cherazzi, e assim por diante. Porém, para quem não tem um budget assim tão alto, é possível ficar hospedado aqui no bairro de Boca Grande, que se chama Boca Grande por estar localizado nessa boca do mar. E aqui vocês encontram hotéis de redes um pouco mais em conta, como, por exemplo, redes como o Dan Carton, enfim, o Hilton, por exemplo, eles estão todos aqui, né? Para ir de Boca Grande até o centro histórico, não dá mais do que 10 minutos de carro e vai ser super barato. Então, não tem problema nenhum. Porque, às vezes, todo mundo me fala, não, mas é que se eu não ficar no centro histórico, não vale a pena. Vale a pena sim. Você fica por fora e vai lá e conhece e fica todo dia no centro histórico. No centro histórico também estão localizados os melhores restaurantes. E uma das coisas que vocês não podem deixar de incluir nos seus pacotes é a visita ao Castelo de São Felipe, que é esse daqui. O castelo, né, foi construído pelos espanhóis para vigiar a cidade e estar de olho nos piratas que chegavam naquela época. Então, a visitação é super interessante, é toda feita com audioguia, então não tem problema com o idioma, pode ser escutado no português. E realmente, para quem gosta de fazer sol e praia, eu indico, então, não tomar banho nas praias de Cartagena, porque, na verdade, Cartagena tem praias que são de cor muito escura, de areia muito escura. Quem gosta realmente de praia pode conhecer as praias das Ilhas do Rosário. E as Ilhas do Rosário, na verdade, é um arquipélago de 28 ilhas, entre as quais assim, você pode ir visitar São Pedro de Marrágua. Inclusive, antes do arquipélago, vocês podem conhecer a Ilha do Baru, onde hoje temos um dos melhores hotéis, talvez, de Cartagena, que é o Hotel Las Islas, e assim por diante. É possível você também ficar hospedado nas Ilhas do Rosário, porque muitos hotéis têm oferta nas ilhas, então você pode dividir sua viagem assim. Você pode fazer 2 noites em Cartagena e mais 2 noites nas Ilhas do Rosário. E das Ilhas do Rosário, para essas viagens de um dia, você indica alguma específica? São Pedro de Marrágua é um dos assim mais conhecidos e mais bonitos. Ou Baru, por exemplo, também. Baru é mais perto, talvez é mais cheio. São Pedro de Marrágua já é mais exclusivo, já é um pouco menos cheio, um pouco mais caro. E assim, geralmente quando você faz esse tour de um dia, já está tudo incluso no pacote, certo? O almoço. Você sai 9 horas da manhã e volta 4 horas da tarde, é só para aproveitar a praia. Tá. Mas são as que eu mais indico. Tá. Aí outra coisa, voltando, tem 2 perguntas de hotel aqui, tá? A primeira, que no mapa ali, se voltar um slide no mapa, existem alguns resorts em Cartagena, são poucos, até com campo de golfe e tudo. Nesses resorts tem acesso à praia, eles ficam aqui à direita, né, do mapa, olhando. Aqui, esses daqui. Porque tem alguns, né? São poucos, mas tem. Sim, tem, por exemplo, o Hotel Dan tem acesso à praia. E não é que não se possa tomar banho, gente. Pode sim. Só que eu conhecendo o turista brasileiro, eu sei que o turista gosta de praia muito mais clara, de cor mais turquesa, certo? De água mais cristal. Então, você pode sim tomar banho, mas provavelmente não vai ser a sua melhor experiência. Ok. E aí a outra que estão perguntando é, chegando no aeroporto para fazer as hospedagens nas ilhas, se cada hotel tem sua própria lancha, como que é feito esse traslado? O traslado para o Hotel Las Ilhas, o Hotel Las Ilhas é operado, né, por um dos fornecedores e operadores mais famosos e maiores da Colômbia, que é a Aviatur. Então, eles podem oferecer o traslado, dependendo de se você já vende diretamente o pacote, já o traslado está incluso. Se não, aí você tem que ver diretamente, né, ou com a CT, no caso, né,
e a CTV com o operador e o fornecedor diretamente para ver como que combina esse traslado. Tá, perfeito. Então, é isso aí, um pouco das fotos. Realmente é uma cidade bem charmosa. Para quem está indo de lua de mel, vão tirar as melhores fotos. É uma coisa assim, quem vai solteiro fica até chateado de não ter um pouco de companhia. Um pouco também das fotos do Castelo de São Felipe e do Forte, né, que separa a cidade histórica com a cidade moderna. E, gente, assim, se o passageiro realmente quer sol e praia, então você bota um dia assim de Cartagena, as ilhas, mas as praias mais bonitas ficam de verdade em San Andrés, né? Que é o outro destino mais procurado. San Andrés é uma ilha muito pequena de 26 quilômetros, que vocês estão vendo aqui, e que fica do lado de Providência. Então é muito comum às vezes vender as duas ilhas junto. Só que para ir de uma ilha a outra, quer dizer, de San Andrés para Providência, você precisa ir de bimotor, né? Que é um bimotor com uma capacidade apenas de 30 a 40 passageiros, ou você vai de catamarã. E esse catamarã demora mais ou menos umas 4 horas, dependendo de como estiver o mar aberto nesses dias. San Andrés é um destino muito rústico. Aqui, quem já foi para San Andrés, brasileiros, eles comparam muito com o Fernando de Noronha. Então, a hotelaria que vocês vão encontrar em Cartagena não é nem parecida com a hotelaria que vocês encontram em San Andrés, porque San Andrés é um destino que tem uma hotelaria que é de 4 estrelas no máximo. A rede mais comum a ser usada é a rede de Decameron. A gente tem outros hotéis que são um pouco de melhor qualidade, como, por exemplo, o Hotel Casablanca, dentro da ilha. E, inclusive, a rede Celina, que é uma rede de luxo, está construindo um hotel na ilha. Mas você tem que deixar muito claro isso para o seu cliente. Você vai lá para San Andrés para realmente aproveitar a praia que tem na ilha, porque essas praias que eu vou mostrar aqui são totalmente diferentes das praias que eles encontram em Cartagena. Aqui, então, quem ama mergulho, quem gosta de aventura na água, esse é o destino para a pessoa. Você pode também, obviamente, botar o aquário, enfim, tem várias atividades ao redor. San Andrés, uma coisa super importante, que imagino que muitos de vocês já sabem, é que tem uma taxa de ingresso. Essa taxa é ao redor de $40 para entrar na ilha. É uma taxa que não é uma diária, é uma vez que se paga só. E você tem que pagar ou já dentro do pacote, quando você compra, ou se não pagou, né? Você tem que pagar antes de entrar na ilha, porque você não pode embarcar se você não mostrar seu ingresso e a carta, né, que autoriza esse ingresso. Então, super importante que saibam isso. Todo mundo paga, inclusive quem é colombiano paga, não é uma taxa que é só para estrangeiro. E só crianças até 7 anos de idade não pagam essa taxa. Então, é isso. A ilha também é uma ilha super boa para fazer compras, porque é uma ilha que é Porto Livre, que diz que não tem imposto. Então, tudo que é perfumaria, tecnologia é bem mais barato do que no resto da Colômbia, provavelmente do que vocês vão encontrar aqui no Brasil. Então, é também uma boa opção para vocês tirarem uma manhã para ir para o comércio, que fica na zona norte aqui da ilha, e já fazer um tour de compras e aproveitar e comprar bebidas típicas colombianas, por exemplo, a cachaça colombiana e tudo que vocês querem trazer de souvenirs para o Brasil, né? Aqui um pouco, então, das fotos de San Andrés. O que vocês estão vendo aqui na foto de cima é Providência, essas duas fotos, é o Parque Nacional Magdin Lagoon. Aqui vocês veem já o San Andrés, aqui a ponte que conecta San Andrés com Santa Catalina, né? E aqui um pouco, então, esse daqui, por exemplo, é o hotel da rede Decameron, que não lembro agora o nome, mas é um dos hotéis da rede Decameron, tá? Então, é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta sobre San Andrés. Aqui, da onde que saem normalmente os barcos para ir para o aquário? É desse centro comercial ao norte?
Não, não é no norte, no centro comercial, o que eu chamo de centro comercial não sai. Realmente teria que perguntar, porque não saberia dizer de qual praia que se sai para ir para o aquário. Isso eu posso pesquisar e eu te mando. Tá. Porque E outra eu não pergunta, saberia. quantas noites mais ou menos você sugere em San Andrés? San Andrés, gente, eu acho que 2 noites é suficiente, né? Porque é uma ilha muito pequena, como eu comentei. Inclusive, você pode conhecer ela, fazer percurso ou de bike, ou de carrinho de golfe, ou de carro. Eles alugam jeeps. Inclusive, também pode alugar cavalo e fazer um passeio de cavalo para conhecer a ilha. Então, 2 noites é suficiente para conhecer. Eu botaria mais uma noite para realmente aproveitar a Providência. Quem puder, né? Porque nem sempre todo mundo pode. Ok, vamos seguir? Volunto. Então, esses são os principais destinos, gente. Mas já para fechar, então, aqui meu treinamento, queria lembrar que, apesar de que esses são destinos mais vendidos, não são os únicos destinos da Colômbia. A Colômbia é super conhecida por ser um país muito cultural, de gente super amigável, super amável, super dançarina. Temos outras opções, por exemplo, que ainda não foram muito exploradas, como Cali, que hoje é a capital mundial da salsa. Cali ganhou, por exemplo, para quem não sabe, o melhor destino cultural da América do Sul, né, pelo World Travel Awards em 2019, e tem uma riqueza grande que, assim, às vezes a gente nem dá para acreditar que tem isso na Colômbia. Barranquilla, por exemplo, é uma cidade que fica no Caribe colombiano, a 1 hora e meia de Cartagena, e que tem o maior carnaval da Colômbia, mas que também é considerado como patrimônio da Unesco e que para o brasileiro eu acho uma super oportunidade, porque acontece sempre na mesma época do Carnaval do Brasil. São sempre 40 dias, né, antes da Páscoa. Então, é sempre exatamente a mesma época. Eu acho uma super boa oportunidade para aproveitar. Se vocês estão mandando para Cartagena, algum passageiro na época do Carnaval, então já aproveita e pesquisa sobre o Carnaval de Barranquilla para ele ter pelo menos a experiência de ir um dia ao Carnaval de Barranquilla e conhecer realmente a festa e ter uma proximidade com a cultura colombiana. Perto de Cartagena também encontramos Santa Marta, que é a cidade mais antiga da América Latina, certo? O libertador da Venezuela, Bolívia, Colômbia morreu aqui nessa cidade, então também tem muita história envolvida e tem muita oferta de praia também, certo? Aqui temos essa foto que vocês estão vendo aqui de praias lindíssimas, é o Parque Nacional Tayrona, que fica em Santa Marta, e que realmente nem todo mundo conhece. Então, vale a pena vocês pesquisarem por essas novas ofertas. A gente tem também o que se conhece como o Novo Machu Picchu da Colômbia, que é a cidade perdida, também fica em Santa Marta. E, obviamente, falar da Colômbia e não falar de café é impossível, né? Toda a nossa região cafeira, com o clima temperado durante o ano todo, com a experiência de conhecer as fazendas e a coleta orgânica que faz que o café da Colômbia seja o mais suave do mundo. Todos os nossos parques nacionais, que também estão abertos durante o ano todo, né, pelo fato de não termos estações e termos um clima igual, temperado durante o ano todo, super boa opção. E outros destinos inexplorados, como, por exemplo, o rio mais colorido do mundo, que fica também na Colômbia, né? Essa daí sou eu que fiz o ano passado esse passeio. Esse parque fica de Bogotá, mais ou menos 1 hora, mas só vai de bimotor, porque não tem voo comercial. Então, é um pacote um pouco mais caro e que não se faz durante todo o ano, só funciona entre junho e novembro. Então, eu acho que é isso. Já vou fechar um pouco de como é que a gente vem fazendo. Surgiram duas perguntas aqui que eu acho interessante. A parte do cafezal, da onde que é a forma melhor para se visitar e quanto tempo para se chegar nessa região?
Olha, a parte da região cafeeira, que a gente na Colômbia conhece como paisagem cultura cafeeira, são, na verdade, 4 estados, né? Então, é, é difícil você conhecer tudo em 2 dias, né? Então, você basicamente tem que escolher o principal. Então, mas no mínimo vai ter que ser 4, 3 dias, porque é uma região que, diferente do resto da Colômbia, é uma região que é muito bom conhecer de carro. É uma cidade bem do lado da outra. Então, você chega de avião, saindo de Bogotá, pode chegar via Armênia ou Pereira, qualquer uma das cidades que tem aeroporto, e daí aí você já vai pegar um carro, alugar um carro, o seu tour já vai, né, incluso esse transporte, e vai demorar mais ou menos 3, 4 dias para conhecer bem, porque dentro dos principais passeios você tem que conhecer, então, o Parque Nacional de Cocora, que é esse daqui que vocês estão vendo na foto, com essas palmas, que são as maiores palmas de cera do mundo, e os vilarejos que são todos assim típicos colombianos, e são muitos. Então, eu acho que mais, no mínimo, 3 dias para conhecer. Tá, aí estão perguntando a outra, distância de Santa Marta a Cartagena. E se quem visita Santa Marta, se seria interessante fazer San Andrés ou se o banho de mar lá é tão bom quanto, o que você sugere? Então, de Santa Marta para Cartagena já é um pouco mais longe, certo? Já vai dar mais ou menos 2 horas e pouco. De carro ou de Barranquilla, avião? de carro, de carro. De avião não tem voo entre as cidades do Caribe, porque elas estão tão perto. De carro que ninguém vai de avião, Ah, então não sim. tem demanda. Mas você pode ir de Bogotá até lá em 1 hora também, e de carro é 2 horas e meia. E Então a outra pergunta era? vale a pena combinar então Santa Marta com Cartagena? Vale a pena, levando em consideração que são 2 horas e 30. Então, você sai por exemplo, Cartagena ou Santa Marta, eu indicaria que seja ou bem cedo, né? Tipo, umas 7 horas da manhã, para você chegar lá umas 9, 9h30 e aproveitar, certo? Ou se você vai realmente pernoctar, sair já mais assim para o fim do dia, umas 4, 5 horas da tarde, para chegar, dormir lá e já aproveitar os outros dias. Mas vale muito sim fazer um combinado. Tá. E Santa Marta ou San Andrés para fazer um banho de mar? O que é mais legal? Pode escolher um ou outro ou tem que fazer os dois? Assim, o mais bonito com certeza é San Andrés. Mas Santa Marta é uma outra experiência, porque é uma experiência primeiramente que tem áreas muito maiores, certo? E segundo que também as praias de Santa Marta, elas se combinam muito com a natureza. Então, por exemplo, o Parque Tayrona, você além das praias, você tem todo o avistamento, né, de flora e fauna, todos os macacos que estão na área, todas as comunidades indígenas que moram também na área. Então, são passeios totalmente diferentes, mas que eu acho que os dois valem a pena. Mas se a pessoa quer realmente ir para a praia para ficar deitado, simplesmente relaxando, tomando uma cerveja e tal, aí San Andrés. Tá. E a hotelaria em Santa Marta, como é que é? Veio essa pergunta. Ela não é tão boa quanto Cartagena, por exemplo, certo? Porque ela ainda não é uma cidade tão turística, mas é melhor, por exemplo, do que San Andrés. Então, ela está no meio das duas. Você encontra muito hotel resort, por exemplo, em Santa Marta, ou bem já na saída da cidade. Você encontra grandes hotéis tipo resort, all inclusive, ou encontra hotéis mais boutique no centro da cidade. Ok. E a última aqui que me fizeram é para ir para o Rio, quanto tempo de 1 hora de voo, né? Você falou. E Para o saindo Rio, de Canho onde? Cristales. Isto. Para ir para o Rio, tem que sair obrigatoriamente de Bogotá,
e é um avião que não é comercial, é um bimotor, inclusive ele não sai diretamente do aeroporto, sai da base militar, e demora uma horinha só. Perfeito. Tá bom, vamos seguindo então. Então, não, é isso, eu acho que é isso que eu queria mostrar da Colômbia, que um pouco de como que tem sido o nosso processo de promoção. A gente teve que começar por convencer o público de que a Colômbia não era um risco, certo? Que a Colômbia era um país onde o perigo era que a pessoa quisesse ficar. Então, essa foi a nossa campanha em 2007, que foi super famosa e muitas pessoas até hoje lembram. Depois a gente passou a persuadir e chegou com uma campanha que era Colômbia Realismo Mágico, fazendo uma homenagem ao nosso Prêmio Nobel de Literatura, né, Gabriel Garcia Marques. Para quem leu 100 Anos de Solidão sabe muito bem o que é realismo mágico, né? E finalmente, então, a gente tem hoje essa campanha que é Siente el Ritmo, que é uma campanha baseada no ritmo musical colombiano e essa cultura tão rica que o colombiano tem, né? Então, é uma diversidade onde cada região tem seus próprios ritmos, suas próprias festas, e por isso hoje a Colômbia tomou essa riqueza cultural para fazer a sua campanha de promoção. Era isso que eu queria mostrar. Tem um vídeo da campanha aqui, mas eu acho que podem ver quando eu enviar o material. Tá, Todos os nossos vídeos estão disponíveis em YouTube. Tem mais duas perguntas aqui rapidinhas. A comida mais típica da Colômbia, que foi perguntado aqui, e o melhor lugar para comê-la. Em cada cidade vocês vão encontrar lugares ótimos. Em Bogotá, por exemplo, para mim, assim, a comida mais típica de Bogotá seria o ajiaco, A-J-I-C-O, ajiaco, e que é uma sopa, né? Uma sopa feita de base de batatas, 3 tipos de batatas. Toda a comida colombiana, ela é muito pesada, comida típica colombiana é pesada, então se você está indo para a Colômbia, tem que saber que vai engordar, não tem jeito. E assim, o restaurante que eu indico para comer comida típica na Colômbia, em Bogotá, é La Puerta Falsa. Que outro? Casa Vieja também. E sopas de mamá também. Sopas de mamá, esses 3. Agora, para comer feijão, que também é muito típico na Colômbia, um feijão bem diferente do feijão que se come no Brasil, porque o nosso feijão ele é aquele vermelho e maior e mais gordinho. Toda a área a região do café e a região de Medellín é especialista em feijão. E temos também as nossas arepas, né, que são super típicas, comuns, assim, em toda a Colômbia, e o famoso patacón, que é a banana da terra amassada, frita, tem que ficar no ponto crocante e você come com abacate ou com, né, uma mistura de tomate, bom, enfim, são vários jeitos. Isso no Caribe colombiano, por exemplo. E a limonada de coco, né? Que todo mundo que vai chega apaixonado pela limonada de coco. Aí a última pergunta é o melhor lugar para comprar as joias de esmeralda. Caramba, Bogotá. Bogotá e aos redores de Bogotá estão todas as minas de esmeralda. Bogotá, isso eu esqueci de falar, tem vários tours, inclusive, de como que você trabalha a esmeralda. E no centro de Bogotá, você encontra muito comércio de esmeralda. Porém, o que eu indico é que vocês, esse tour, já façam diretamente com o fornecedor. Porque, como todo país da América Latina, pode ser que, né, por você estar sozinho, ser turista, te venda um preço bem mais caro, né, do que se você for com alguém local que já sabe mais ou menos qual que é a loja que você tem que entrar. Mas Bogotá, com certeza, e aos redores de Bogotá, nas áreas de Boyacá, por exemplo, Villa de Leyva, que é um vilarejo bem perto, também se encontra muita esmeralda. Acho que é isso, então.
Catarina, agradeço. Já recebi várias mensagens aqui no WhatsApp que eu vou seguindo enquanto vai falando. Todo mundo elogiando bastante o treinamento, todo mundo gostou bastante. Muito obrigado por ter trazido esse treinamento para nós aqui. Agradeço a todo mundo por ter participado no treinamento. Pelo visto, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode, por favor, mandar, mas senão a gente vai estar terminando por aqui. Tá? Vão mandando novamente os e-mails para a gente encaminhar a apresentação. Eu vou receber daqui a pouco o seu slide, né, para encaminhar para todos, aqui por e-mail. Eu vou mandar E aí, se o você slide, quiser vou mandar mandar o link também dos os links. vídeos, isso. Aí eu já Vou mandar. encaminho para todo mundo. Tá, então é isso, gente. Muito obrigado aí mais uma vez, Catalina. Obrigado a presença de todos. E amanhã, e amanhã nós temos mais 2 treinamentos. Pela manhã a gente tem o Sandals, que eu só vou confirmar aqui às 10h30 da manhã. Amanhã a gente vai falar sobre a rede de hoteleira Sandals. E amanhã às 3 da tarde vamos falar sobre a Jordânia. Então a gente aguarda aí todo mundo que quiser participar. E aí nós falamos então. Muito obrigado, viu, Catarina? Estou interrompendo aqui agora o vídeo já.